Olá pessoal, começando o tutorial para uso do Atlantis, esta é a nossa página de login. Anotar-se aqui nós temos a versão do software, tá? Essa versão ela vai estar em todas as folhas, em todos os documentos, e ela é importante para a gente, com o tempo, acompanhar, né? Você pode fazer um orçamento no começo do ano e no fim do ano tem uma versão nova que vai dar alguma diferença, e é bom saber que isso existe. Bom, aqui é o nosso login, o mesmo login que é usado no Horus. Aqui a gente coloca o nosso e-mail, ele preenche automático o domínio e a gente coloca a nossa senha, a mesma senha do Horus. Isso aqui vai ficar válido praticamente por um dia, né? Uma vez por dia pelo menos vocês vão ter que colocar a senha novamente, ok? Bom, a gente dentro do programa, o que nós temos aqui? Vamos ver os componentes. Nós temos 4 abas. A aba seleção é óbvio onde vai acontecer todo o processo de seleção. Escopo, onde colocamos todos os acessórios e situações de contorno. Tipo de mancal, contorno de ruído, tipo de acoplamento e posição construtiva basicamente. Cálculos, onde nós vamos fazer todo o dimensionamento mecânico. E o preço, onde nós vamos compor o preço. Aqui mais nós temos na tarja superior linguagens, são as 3 linguagens disponíveis. Essas linguagens vão fazer efeito nos documentos, tá ok? Principalmente, também na tela, mas ainda não está concluído todos os detalhes dessas linguagens na tela, mas para os documentos sim. Nós temos documentos para proposta, nós vamos passar um por um desses detalhes, tá? Exibição de pesos, cargas e fundações, visualização de cotas, exportação para 3D, balanceamento, salvamento, leitura. Essa abre a aba lateral, onde tem outras funções. E aqui o nosso painel de alerta. Se nós atingimos o ponto de seleção, se os cálculos mecânicos não encontraram nenhum problema e se o estado do preço está no padrão. Aqui nós vamos ter a saída da aplicação, limpeza de dados. Então, basicamente, são esses os primeiro contato nosso com o programa. Mais fácil a gente já falar com uma seleção em andamento, né? Então, vamos começar. Entradas de dados. Nas entradas de dados, nós temos uma tela, um dialog com as informações de entrada, ok? Só alguns comentários. A aplicação ainda não está implementado, mas aqui a gente vai forçar, dependendo da aplicação, materiais, posições, acessórios, tá? Isso aqui vai ser um negócio bem bacana para a gente trabalhar no futuro. O fluido, como a gente já tinha no Orca, né? Ar limpo, gás abrasivo, gás corrosivo, gás tóxico. Lembrando que assim como no Orca, se eu colocar gás abrasivo, ele vai colocar chapa de desgaste no rotor, tá ok? Vamos lá, altitude, densidade, temperatura entrada, temperatura máxima para o projeto mecânico, vazão. Vamos já começar a fazer uma qualquer. Uma outra coisa importante. Quando eu tenho um bocal aberto, para cálculo de ruído, eu considero que ele não está dotado. Só que isso nem sempre é verdade, então eu permiti que o usuário setasse que ele está entre duto forçadamente, ok? Então, neste caso, por exemplo, eu vou forçar que ele está entre duto, ele não vai gerar um supressor automaticamente. Nessa parte inferior, nós temos os acessórios que influenciam na curva, né? É o registro. Então, por exemplo, são os registros. O registro radial, ou um registro retangular na entrada ou na saída, ou entrada e saída. E se ele tem lâminas opostas, ele vai considerar não ter ganho de potência se eu tiver lâminas opostas, tá ok? Vou colocar um registro radial na entrada. Esses dados logo abaixo são os dados que vão ser usados para preencher folha de dados e para fazer o custo. Por que ele aparece aqui? Vocês vão ver posteriormente que no salvamento eu coloco essas informações. Só que eu posso estar gerando uma folha de dados, alguma coisa orientativa que eu não preciso salvar. Então eu trouxe essas informações para cá e elas completam a seleção, ok?
Quando eu der o confirmar, ele vai buscar em todos os nossos ventiladores os pontos de maior eficiência dentro das síncronas. Então ele vai trazer uma tabela preenchida ao lado. Tá ok. Ele já preencheu e agora nós vamos começar a destrinchar o que ele nos apresentou. Vamos começar a destrinchar. O que aconteceu nesse momento? Nós fizemos a entrada de dados, né? Só recapitulando, fizemos a entrada de dados. Ele gerou uma tabela com os nossos modelos alta performance, radial reto e outros fabricantes. Outros fabricantes é uma herança lá que a gente tinha do próprio Orca, serve como comparativo. Vamos ler aqui, ó, valores aproximados de pré-seleção. O que ele fez? Ele buscou dentro das síncronas todas as famílias, todas as possibilidades de simples e duplo, e foi calculando os diâmetros e nos trouxe em ordem de eficiência. Este primeiro cara que foi convencionado, eu convencionei no sistema, ele já carregou essa seleção aqui. E essa seleção está ok, ó, ele atingiu o ponto e então ele já nos liberou um verde aqui. Vamos analisar detalhes. Aqui temos o título do ventilador. Aqui temos o botão de entrada, o botão de adicionar, isso nós já vamos entender. O seleciona do zero, que força a mesma coisa que ele já fez na entrada. Isso aí acontece quando a gente faz alguma variação e quer voltar ao normal. Força uma seleção com os dados como estão. Então, por exemplo, se eu quiser simplesmente colocar um diâmetro 1000 com essa mesma rotação e descobrir o que acontece, eu descubro o que acontece aqui, tá vendo? Então, posso voltar as seleções ao normal, ele já traz o primeiro ponto aqui, tudo bem. Que eu tenho aqui modelo, eu posso forçar o modelo toda vez que eu tiver, uma coisa bastante importante, as cores azul esmeralda que eu coloquei aqui, elas são interativas. Então, quando eu passo o mouse por cima, eu entendo o que acontece quando eu clico nesse próprio label. Então, vocês podem perceber que eu tenho muito poucos botões. Eu quis deixar isso aqui o mais limpo possível. Então, o que eu tenho é que eu clico em cima da própria legenda. Então, por exemplo, esse aqui é um ventilador 979 com 1000. Se eu quiser forçar o diâmetro base e ver que rotação dá, ele me fez a correção e eu tenho a rotação alterada, tá ok? Vamos voltar para o nosso básico. Arranjo, diâmetro base, tipo de aspiração, frequência, polaridade, potência, diâmetro e rotação. Isso daqui me permite, né, quando eu clico aqui, ele força a seleção variando o diâmetro, força a seleção variando a rotação. Isso me permite eu fazer o que quiser aqui. A gente vai dar uma aprofundada. Tem os resultados, vazão, pressão, perda teórica de carga. Isso daqui ele só é preenchido depois que a gente vai fazer os cálculos, porque nós não temos a dimensão geométrica ainda. Densidade de entrada, consumo, eficiência periférica, tá ok? A gente já vai continuar então destrinchando a nossa tela. Provavelmente a primeira coisa na sequência vai ser escolha do ventilador, que quem está escolhendo somos nós que estamos selecionando, certo? Como se fazia no Orca, ele só é um assistente, esse programa é um assistente com um grau de inteligência. Aqui tem uma rolagem aqui para a gente poder ver todos os ventiladores. Então, outra coisa interessante, eu posso sortear isso, ou seja, organizar por ordem, né? Ordenar. Então, se eu quero ver o ventilador duplo, eu vejo os ventiladores duplos, se não vejo simples. Se eu quero ver por diâmetro, eu vejo o menor diâmetro, vejo o maior diâmetro. Assim também é na rotação, maior rotação, menor rotação, eficiência, menor eficiência, maior eficiência. O programa já tem um algoritmo que traz, evita o ponto de bombeamento e traz ventiladores com eficiência até 40% de eficiência, tá ok? Vamos lá, então vou voltar aqui, estamos na eficiência máxima, por exemplo, eu tenho alguma limitação ou quero olhar essas curvas diferentes, é só clicar aqui em cima do ventilador. Então esse aqui é um PAC 16, esse aqui é o PAC 15, ele como traz, eu sempre tenho que voltar aqui, né? Ele não permite que eu fique com essa tabela aberta porque ele recalculou, então ele recalcula para a rotação
do motor, não a rotação síncrona. Vamos olhar mais alguns casos. Ó. Por exemplo, aqui um ventilador super estreito. Ok? E simplesmente clicando, ele vem para cá. Se eu fizer isso, ele volta, né? E assim também acontece com os outros ventiladores. Eu posso ver o que acontece com o BPD7, por exemplo. É uma coisa bastante rápida para a gente ir e voltar, tá ok? Então, nessa tabela é só isso daí. Vamos já passar para algumas alterações manuais aqui, ok? Como eu já comecei a falar, nós podemos trabalhar trocando essas informações como a gente quiser. Então, por exemplo, eu vou fazer um polir e correia aqui. Isso aqui não é importante neste momento para o cálculo, lá para frente a gente vai ver. Mas, por exemplo, eu quero trabalhar com um ventilador tamanho 1000. Então, eu forço o meu 1000, acho uma rotação. Ah, essa rotação está muito próxima da síncrona do motor, não quero trabalhar assim, vou ver o que acontece com um ventilador maior. Então, eu posso colocar um ventilador maior. Aí o 1120 e tá vendo? Eu consigo trabalhar dessa forma até um limite de, na verdade, ele forçando manualmente, eu posso chegar onde eu quiser, tá ok? Então, se eu quiser fazer qualquer coisa esdrúxula aqui, ele vai permitir que eu faça, tá vendo? Ele vai sempre permitir nessa escolha manual. É uma forma da gente testar ventiladores existentes, adaptações em carcaça, ok? Então, a gente tem essa mudança. Uma coisa importante, os 50 Hz, eu passo para 50 Hz, ele me trouxe síncronos de 50 Hz, tá ok? Também isso aqui está tudo funcionando. Na forçada, ele não vai levar em consideração isso. Então, claro, eu estou mexendo em rotação e vou forçar a seleção, ele vai trazer o que está dando aqui na tela, tá ok? Então, isso aqui é uma liberdade que a gente tem para fazer o que a gente quiser na parte de seleção. Voltamos, ok? Na sequência, nós vamos ver os pontos adicionais. Para pontos adicionais, nós temos o botão adicionais. Ele traz os dados originais, tá, de altitude, mas isso pode ser editado. Vazão, vamos colocar uma vazão um pouco maior do que a gente colocou lá e uma pressão um pouco menor. Aqui tem o processo pelo qual ele vai calcular o ponto. Como a gente entrou com o registro de A, vou deixar damper, vamos ver o que acontece. Ele já calculou. O ponto está aqui no registro 64% e no registro 64% do consumo, tá vendo? Eu vou tirar a curva de registro para a gente poder olhar as rotações sem ter uma poluição. Vamos continuar. Eu perdi o registro, né? Então ele não fez os cálculos, mas vamos lá. Vamos mesmo ponto, inversor de frequência, está aqui. Ele encontrou a rotação do ponto 2. E assim ele vai fazer para vários pontos que a gente tem disponível, tá? Vamos pegar um ponto mais acima, 600 com 250, vamos também colocar como inversor. Oxa, eu tô bom nisso aqui, hein? Ele caiu no mesmo ponto da rotação. Vamos abaixar isso aqui. Isso. Ele encontra a rotação, 1473, deu o ponto, deu consumo. Tá ok? Pontos adicionais basicamente é dessa forma. Eu quero eliminar esse ponto, ele já eliminou o ponto, e assim funciona na sequência, tá? Isso aqui é uma coisa mais para cada uso, e a gente vai, com o tempo, entendendo e vendo se isso aqui está ok. Na sequência, nós já vamos para o scope. Importante também comentar que quando eu vou mudando de abas com a seleção principiando do zero, ele vai preenchendo automaticamente de acordo com o que eu coloquei aqui, tá? De escolhas, tá? Vamos deixar esse ventilador arranjo 8, vamos clicar em escopo. No escopo ele já preencheu, ele traz a posição que é mais usual. Vamos dar uma passada rápida. Mancal SN monobloco, vida mínima, lubrificação, tipo de luva, sobre o ruído, diretividade, distância. Aqui são combos que você abre e troca, tá ok? Bocais carcaça, isolamento da carcaça, pintura,
base, unitária e concreto, indo para acessórios. Ele traz setado chumbador, as proteções de acoplamento e eixo, mais nada setado, sem registro, sem supressor, sem nada. Então ele vem uma seleção crua que futuramente a gente vai implementar nas aplicações um incremento nisso. Hoje a definição de escopo está ventiladores, funcionando só ventiladores. Numa próxima revisão futura, o peças e partes vai ser feita também usando o escopo e nós vamos usar uma planilha só para isso, tá ok? Na sequência, vamos clicar em cálculos. Cálculos. Nesse momento ele mudou, buscou chaparia padrão, material padrão, tá ok? Tanto para rotor quanto para carcaça, cavalete. Ele trouxe a proteção em PETG, aqui permite a gente mudar a proteção. Na parte 2, ele mostra um esboço do eixo, o motor selecionado. Importante, eu tenho sempre os flags aqui. Esses flags vão dizer se o programa conseguiu calcular isso automaticamente ou se suas escolhas fizeram com que isso desse problema. Por exemplo, se eu vier em motor, colocar o motor muito pequeno aqui, ele tem a chaparia disponível, mas o tempo de partida não está disponível, tá ok? O padrão volta ao cálculo padrão. Isso aqui é um detalhe, tá? Bem intuitivo. Vamos continuar olhando. Então aqui eu tenho os tempos de partida e ele checou isso. Ele checou para a gente. A luva ele selecionou, verificou torque máximo e verificou o furo mínimo. Ele está dizendo para a gente que a escolha dele está checada. Eixo, peso do rotor, relação crítica, vão entre mancais, vão balanço acionamento, vão balanço do rotor. Nós conseguimos entender um esboço dele. E o que eu tive aqui? De novo, né? Se a chaparia não tivesse disponível, ele ia mostrar que não estava. E a relação crítica abaixo de 0,68 ou 0,72. Tá ok? Vamos ver uma coisa aqui. Se eu abaixar, o que aconteceu? Que a crítica estourou, tá vendo? Isso é assim como era no Arca, né? Isso vai permitir com que a gente trabalhe nisso. O rolamento é uma coisa bastante complexa. Nós temos aqui intervalo de lubrificação, as minhas vidas, tá ok? O que eu tenho? Vida dos rolamentos, atingimento da vida mínima. Eu tenho uma esfera batida em duas. Lubrificação, conformidade, critério LC e critério SKF. Normalmente o critério SKF não dá. Carga mínima, critério LC e critério SKF. Normalmente SKF não dá. Limite de rotação, barra força axial na bucha. Ele está totalmente verde, então está ok. O Atlantis considera os critérios da LCI como sendo os principais e passou aqui, tá, nos cálculos. Vamos continuar. Ruído. Escopo 81 pela carcaça, carcaça 81, vocais 103 a 1,5 m de distância de atividade 2. O que ele fez? Como a gente forçou a barra lá atrás, que ele estava entre dutos, ele não trouxe um supressor de ruído aqui como default. A pintura está ok. Vamos fazer algumas alterações aqui. Eu vou voltar para o escopo e vou colocar, por exemplo, um colarinho entrada e saída. Ele já colocou a checagem dos cálculos, tá? Checagem dos cálculos. E assim ele vai fazer com várias coisas. Vamos voltar aqui e vamos colocar em Letbox. Em Letbox, cálculo. Ele apareceu aqui embaixo, ó. Velocidade inicial para a caixa, 18 metros por segundo. Ele permite a gente brincar com esse número, tá ok? Então, se eu colocar uma velocidade diferente e atualizar, ele vai fazer os cálculos para o box, que vai impactar em todos os cálculos aqui. O que a gente tem de interessante? Então, vamos lá. Fez o inlet box, fez um colarinho, um damper, por exemplo. Ó, tudo isso daqui, eu não vou fazer todas as possibilidades aqui, para isso não ficar muito chato. Mas vocês vão conseguir baseado nisso, tá ok? Ó, registro radial, ele checou, checagem dos eixos do registro.
Tá ótimo, né? Bom, basicamente o cálculo está assim. Se eu posso editar qualquer coisa que eu quiser aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar uma chaparia maior. Ele recalculou a crítica. Clico padrão. Ele trouxe de volta para a crítica, tá ok? Então, a primeira parte de cálculo que eu queria mostrar é essa. Depois a gente faz complementos com as possibilidades, tá? Vamos já direto para a aba de preços. E aí nós completamos para vocês conhecerem todas as abas, ok? Quando eu clicar em preço aqui, ele vai trazer uma aba onde eu tenho todos os resumos. Custos, impostos e gerais, incluindo comissões, dados da formação de preço, custo fixo, metas, custos variáveis e tudo mais, insumos, custo total, preço de venda. Aqui os resultados, margem de retorno, retorno de capital e lucro líquido, tá? Que importante, assim como no Orca, nós temos a região, que vai mudar todos os impostos, né? E ele já recalculou, tá vendo? E assim como o fator F, que ele também faz o cálculo. E interessante, os extras, eu criei um dialog para extras. Por exemplo, eu vou colocar um atuador com 18% de ICMS, o valor, por exemplo, 2.500. Quando eu faço isso, ele traz por uma lista de peças e partes, já coloca no balanço de ICMS o ICMS desse elemento, eu dou confirmar, ele já recalculou tudo e deixou os extras aqui encobertos. Sempre que eu quiser tratar deles, por exemplo, eu posso colocar um outro extra aí. Vamos colocar uma pintura. Uma pintura, sei lá, R$3.000. Vamos só completando, né? Então ele colocou mais um valor, ele trouxe para o total, acrescentou no preço de venda, batendo já o ICMS. Para editar é muito intuitivo, ó. Quando eu clico em cima dele, ele sai, volta para cima. Eu posso fazer a edição, trocar o valor. Esse valor já está atualizado. Se eu quiser excluir um item, excluir a pintura, é só excluir aqui, confirma, tá? Bastante simples e funcional. No preço de vendas, a gente vai poder trabalhar com ele também. Por exemplo, eu vou colocar, se eu colocar um valor mais baixo aqui, aqui é verde, azul esmeralda, ele força resultado com o preço de venda digitado ao lado. Forcei. O que aconteceu? Ó? Está abaixo do F. Então ele vai sinalizar para a gente. Isso pode acontecer quando você está fazendo uma negociação, como pode acontecer por acidente, certo? Então o preço de venda está alterado e ele vai receber o vermelhinho aqui. Toda vez que eu forço o cálculo, eu estou atualizando novamente o cálculo, tá? Aqui é bastante simples e bastante intuitivo, não tem muito o que trabalhar e é mais uma parte de exibição. Eu vou completar mostrando agora os documentos de saída, depois eu faço um adicional mostrando mais alguns detalhes para cálculos e outros arranjos. Bom, o documento principal para a proposta, os documentos vão estar aqui, ó, documentos para a proposta. O que eu fiz? Cada um desses documentos podem ser gerados individualmente. Só que eu criei um botão de atalho. Ele faz folha de dado, curva, desenho, mais a folha de custos. Esses três primeiros dentro de um PDF único para você anexar a proposta e o custo separado para a gente guardar. Então, qual é o trabalho que a gente tem? É de apertar esse botão. Então, o que aconteceu? Olha, folha de dados, curva, o desenho a gente tinha colocado em Letbox para testar, né? Ele apareceu o desenho com Letbox e custo fica individual. A folha de custo, ela lembra bastante a folha do Orca, mas ela tem uma divisão um pouquinho mais clara, né? Aqui eu tenho a formação do preço de venda, com aquele resumo do quadro que aparece no Atlantis. Aqui eu tenho bitolas e materiais. Aqui eu tenho produtos comprados. Então, lá, caixa de mancal, rolamento, acoplamento, mancal do registro, a gente colocou o registro, né? Os colarinhos, pintura e balanceamento. E eu tenho resumo de pesos por material, isso aqui é para ter preços, né?
para ter preços. E aqui eu tenho o extra, se vocês lembram, a gente fez o atuador, tá? Então é bastante simples, ó. A versão do Atlantis está aqui, o nome saiu exatamente da pessoa que foi logada, com a data, né? E as referências que a gente colocou lá. Eu ainda não mostrei o salvamento, mas eu vou fazer daqui a pouquinho. Vamos só completar. Vocês vão usar muito esta função aqui, exibir pesos. O exibir pesos é uma tabela completa com todos os detalhes. Eu tenho peso líquido, peso bruto, informações para cálculo de centro de gravidade para cargas e fundações e também para coxins. Então, peso líquido para determinação de cargas e fundação, peso bruto para cálculo de custo. No peso bruto, eu desconsidero os elementos que são comprados, tá? Tudo ponderado. Então, a gente tem como ter todas as informações um ângulo, rotor, cubo, eixo, e aí vai. Cavalete, proteção, tudo os colarinhos estão aqui, os materiais, né? Então essa é uma folha que vai servir para fazer, por enquanto, peças e partes, e também para se vocês quiserem fazer qualquer tipo de comparação, coisas desse tipo, principalmente para peças e partes, né? Aqui eu tenho mais um documento que pode ser importante num determinado momento, cargas e fundações. Ele ainda é ao mesmo formato do Orca, né? Eu vou depois mudar esses desenhos aqui para ficar 3D. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Nesse momento seriam esses documentos. Então a gente pode, ó, o espectro sonoro é um documento que não apareceu também. Ele está aqui. Basicamente esses são os documentos que a gente pode imprimir. O ideal agora é eu passar para mostrar para vocês como é que faz o salvamento e leitura. Dos maiores avanços do Atlantis foi o salvamento e recuperação das seleções que foram feitas, né? Então, este cara que a gente acabou de preparar, botão do disquetinho, salvar. Aqui vem as informações, as mesmas que a gente colocou no começo, por exemplo, vamos colocar LCI, projeto tutorial básico. Que a gente pode mudar a quantidade e pode referenciar PO e NP para a gente lembrar depois, tá? Então, por exemplo, se isso fosse uma PO, barra 25, ele ficaria salvo, tá ok? Então vamos salvar. Está salvo. Como que a gente sabe se está salvo? Eu vou limpar os dados. Aqui o botão de sair, ele sai ou não sai ou limpa os dados. Limpar os dados, ele prepara para uma seleção nova. Aqui é o ler seleções. E isso daqui é uma base de dados. Vamos ver, ó, tutorial básico, tá vendo? Tutorial básico. Eu posso procurar isso de várias formas, né? Por exemplo, eu posso procurar pelo cliente, né? Cliente, pesquisar. Olha lá, eu trouxe o tutorial básico. Posso pesquisar por qualquer outra coisa. Vamos limpar a pesquisa, fazer um outro exemplo aí. PO, traço 1234/25. Beleza. E eu clicando em qualquer lugar da linha, qualquer lugar do lado de cá, ele traz aquilo que a gente acabou de fazer. Escopo, preço, exatamente o que foi feito. É importante a gente fazer o salvamento somente depois de ter calculado tudo, né? Porque se a gente salvar antes, a gente vai ter uma etapa não cumprida, tá ok? Isso daqui são as leituras e salvamentos. Eu vou também aproveitar para mostrar essa aba lateral. Essa aba lateral, ela mostra a versão, associação NP, associação PO e NP. Esses caras não estão funcionando, tá vendo? Não estão funcionando. E o associar PO e NP já funcionam. Você com um ventilador colocado aqui, você pode associar com qualquer PO com um certo critério, né? Colocando nos itens aqui, eu não vou fazer para não sujar banco de dados. E da mesma forma eu consigo fazer isso com NP. Só que as NPs eu só vou conseguir associar com as NPs que não foram aceitas por contratos ainda.